Depois nós vamos abrir no Evangelho de João e depois no Evangelho de Lucas. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Lucas 19, 10. Lucas capítulo 19 e 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ó Pai, encontramos aqui, Senhor, a Tua presença nesta manhã ensolarada, porque Tu queres assim e isso é muito bom. Estamos aqui, Senhor, para entregar a Tua mensagem. A coisa mais importante que nós fazemos durante a nossa vida. E queremos, Senhor, neste momento, pedir que Tu uses de misericórdia para com todos nós. Para com aqueles que vão ouvir a Tua mensagem, iluminando as suas mentes para que possam entender e tirar lições preciosas para as suas vidas. Para com que o Teu servo que fala contigo, Senhor, unge-o para que fale coisas do Teu agrado. Em nome de Cristo. Amém. Quem para você é a pessoa mais importante no país? E como você receberia essa pessoa na sua casa? Numa visita domiciliar. O que representa a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para o mundo todo? Queiramos ou não, mas pelo menos para o mundo ocidental, é o maior acontecimento da sua história. Mesmo que Cristo tenha nascido no Oriente. Você tem procurado entender, principalmente para cumprir a missão de todo cristão, que é ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Mas o que é o Evangelho?
O Evangelho basicamente é dizer aos outros a razão pela qual Jesus Cristo veio ao mundo. Veja, meus irmãos, esse é o maior acontecimento da nossa história. Só por isso justificaria eu pensar todo dia neste acontecimento e a razão dele. Ele dividiu a nossa história em duas partes, antes e depois dele. Você já pensou nisso? Isso não foi uma conquista daqueles que têm Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Essa é uma conquista do acontecimento em si mesmo, da transformação, da importância. Por que Jesus Cristo veio ao mundo? Para quê? Jesus Cristo, o único homem que pisou nesta terra e não cometeu nenhum pecado. Que ele não é apenas o caminho, ele é o pioneiro nesse caminho. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Nós lemos: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Jesus é apresentado aqui como autor da salvação dos seus irmãos. Quem são os irmãos de Cristo? Somos todos nós aqueles que fomos escolhidos para serem filhos de Deus, por causa dele. Portanto, meus irmãos, Jesus é o Salvador de seus irmãos. E se de fato nós somos crentes, temos Cristo como grande motivador do nosso amor por Deus e pelo nosso próximo, pelo nosso irmão, nós devemos estar preocupados. Porque Jesus Cristo veio ao mundo. Em primeiro lugar, ele veio para servir. E quando Jesus Cristo, nós somos escolhidos, é porque Deus nos transformou de rebeldes em filhos dele, irmão de Cristo. E Cristo, nosso grande irmão, está à frente, deve estar sempre à nossa frente. E nós devemos sempre estar seguindo. A sua presença é permanente. Ela continua continuamente com aqueles que são verdadeiramente seus irmãos. Qual tem sido a sua reação em relação a esse fato? Ou você nem sequer
tem meditado, pensado, lido na palavra de Deus, a razão pela qual você é irmão de Cristo. É absurdo, né? Mas acontece. Jesus Cristo exige de mim e de você uma reação positiva quando nós ouvimos a palavra dele. Quantos de vocês ou de nós reagimos positivamente quando ouvimos a palavra de Deus? Jesus Cristo atingiu um nível de serviço, de amor, incomparável. E este nível a que Cristo atingiu o mais alto possível não foi, meus irmãos, por causa de exércitos, não foi por causa do ódio, não foi por causa da guerra. Por isso, nenhum de nós, nenhum dos irmãos de Cristo, que são seus discípulos, devem isentar-se desse padrão de grandeza. Esse é o padrão de grandeza. Mas, meus irmãos, sejamos sinceros. Muitos de nós, talvez a maioria, prontamente concordamos com os ensinos de Cristo. Concordamos plenamente. Mas a maioria de nós também temos grande dificuldade de aplicá-los na nossa vida, no dia a dia. Por quê? O salmista, aliás, o profeta Isaías, no capítulo 53, chama Jesus Cristo o servo sofredor. O Evangelho de Marcos trata Jesus Cristo como o rei que é servo. Jesus Cristo disse sobre ele: entre vós, eu sou como que serve. Jesus Cristo exerceu o ministério da diaconia em sua plenitude. É o diácono. É o diácono maior. Em Atos capítulo 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Toda a vida de nosso Senhor Jesus Cristo foi de serviço. Por isso, uma das razões pelas quais ele veio ao mundo foi para servir. Em João 13, de 3 a 5. Aqui nós vemos seus milagres, seus gestos, foram sempre no sentido de servir. Sabendo esse que o Pai
tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, tendo consciência disso, o maior homem que pisou sobre a terra, qual foi a sua reação aqui com os discípulos? Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingindo. Então, meus irmãos, a toalha e a bacia caracterizam o exercício cristão de todos os irmãos de Cristo. Caracterizam os verdadeiros servos de Deus. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E no final, e dar sua vida em resgate por muitos. Jesus Cristo veio para servir e também veio para dar a sua vida em resgate por muitos. O que é resgate? Resgate é um preço que nós pagamos para libertar um escravo ou um prisioneiro. Qual foi o preço que Cristo pagou pela nossa escravidão do pecado? Esta é a razão da morte substitutiva de Cristo. Ele satisfez na sua morte todas as exigências da ira santa de Deus contra o pecado. É interessante. O amor de Cristo é tão grande por nós que ele deu a sua vida espontaneamente, sem nós merecermos. É o que a Bíblia diz em João 10, 18. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém a tira de mim falando sobre a vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Romanos 5:8, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dá este testemunho. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, ele deu espontaneamente. Nós não merecíamos. A única razão de nós estarmos aqui alegremente adorando ao Deus vivo e verdadeiro no seu dia é gratidão. Porque nós não merecemos, mas por amor, Cristo morreu por nós. João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que esse, que dá a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Para a razão pela qual Cristo veio ao mundo. João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida
e a tenham em abundância. O ladrão não vem para ajudar ninguém. Vem somente para roubar e matar. Aqui Jesus Cristo, nessa expressão, está chamando a nossa atenção. Jesus Cristo está chamando a sua e a minha atenção para o que está acontecendo nos dias de hoje. Quantos ladrões estão pululando na TV e nos rádios? Vendendo a lã e o sangue das ovelhas de Cristo. Jesus Cristo está chamando a nossa atenção aqui, como puxando as orelhas, para que os ministros do diabo não nos peguem de surpresa. Quando muitas vezes, em vez de estar meditando na palavra, nós nos encontramos em estado de indiferença. Às vezes, inércia moral. E displicentemente, nós nos expomos. É exatamente por causa da nossa excessiva indiferença que ficamos expostos ao diabo. Muitos que nós gostaríamos que ainda continuassem irmãos de Cristo, nunca foram, mas nós pensávamos que eram. De fato, se deixaram levar por uma multidão de erros. Os falsos mestres, os discípulos do diabo, com todo o espaço na mídia, têm divulgado por aí. Por todos os lados. Se nós não ficarmos alertas, como Cristo está querendo que nós fiquemos alertas, nós seremos, de fato, atacados e envolvidos por todos os lados com falsas doutrinas. Então, meus irmãos, nós, de fato, muitas vezes até por curiosidade, pelo que está acontecendo à nossa esquerda e à nossa direita. Estranhas invenções deles. E muitos, por não estarem envolvidos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, refletindo para que ele veio. E porque Deus nos escolheu para passar essa mensagem para os outros, nós estamos nos deixando levar. E muitas vezes, displicentemente, estamos caindo nos braços dos ladrões e lobos vorazes. Que a Bíblia Sagrada chama. Não é sem razão que Cristo faz essa alerta sobre os falsos mestres, que espalham um veneno letal. E por isso nós devemos ser mais espertos, mais atentos para espantá-los de nós. O apóstolo Paulo, como na sua época já aconteciam as coisas que acontecem no dia de hoje, ele nos dá o seguinte conselho:
em Colossenses 2:8. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus. É por isso, meus irmãos, que vocês nunca viram e nem ouviram o pastor usar grandes eruditos para fundamentar a palavra de Deus, porque isso é uma coisa para a qual Cristo está nos chamando a atenção. A palavra de Deus é fundamentada pela palavra de Deus, porque não existe nada maior, mais importante, mais profundo do que a própria palavra de Deus. Jesus Cristo diz que o ladrão não vem para fazer o bem, mas ele diz, eu vim. E ele faz essa comparação diferente. Antes de Cristo ensinar essas coisas a nós, ele havia se autodenominado de a porta. Ele é a porta. E declara que só são seus pastores, porque ele é o verdadeiro pastor e o único pastor. Nós somos seus subordinados e só são deles aqueles que conduzem as ovelhas a ele, que é a verdadeira porta. Esses são os verdadeiros pastores, que a grande preocupação e primeira preocupação é conduzir as ovelhas perdidas ao aprisco celestial. Não há outro a quem esta honra possa ser oferida de pastor do que a Cristo, o único pastor. E aqueles que são seus irmãos, ministros subordinados à palavra dele, que são todos que são levantados por Cristo para apacentar o seu rebanho na sua igreja, que recebem do próprio Cristo as qualificações necessárias e governam a igreja por meio do Espírito Santo e opera por meio dele. É por isso, meus irmãos, que nosso Senhor Jesus Cristo se apresenta como o único pastor e que os verdadeiros pastores são aqueles que levam as ovelhas perdidas para o aprisco através dele, que é a porta. Para que Cristo veio? Ele veio para que nós tenhamos vida. Ele veio para que as ovelhas tenham vida. Sua intenção é que somente aqueles que não se submetem a ele, não se submetem, como diz o salmista, no Salmo 23, versículo 4, ao seu bordão e ao seu cajado, somente esses se exponham à voracidade dos lobos e ladrões, os que não têm Cristo como seu bordão e cajado. E para imprimir mais confiança nos seus irmãos,
para imprimir mais fortalecimento, aumentar mais a sua fé. Jesus Cristo declara que a vida é continuamente aumentada e a fé fortalecida naqueles que não se rebelam contra ele, mas desempenham um ministério subordinado ao ministério dele. E cada vez, meus irmãos, que nós progredimos na fé, nós sentimos. Porque cada vez que alguém progride na fé, se sente mais perto de Cristo, se sente mais perto de Deus e sente-se aproximando-se da plenitude da vida. Porque o Espírito, que é vida, ele cresce. Qual era a minha, qual era a sua situação antes de Cristo? Antes de nós termos sido escolhidos por Deus para sermos irmãos de Cristo. A nossa situação, a situação de cada um de nós era a mesma. Nós estávamos mortos. Nós estávamos separados. Nós estávamos sem Cristo. Nós éramos estranhos a Cristo, portanto, nós estávamos sem esperança e sem Deus. Essa situação está descrita na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 12, onde Paulo descreve do pecado a salvação pela graça. Vida abundante. O que é vida abundante? Antes nós estávamos nessa situação, mortos, sem esperança, sem Deus. Agora Cristo veio para que nós tenhamos vida abundante. Vida abundante é uma vida com sentido. A gente sabe a razão da nossa existência. E sabemos o ministério, a missão que cada um de nós tem. Então, o primeiro significado da nossa vida, o primeiro significado de uma vida abundante é uma vida com sentido. Portanto, uma vida com paz. Uma vida com esperança. Uma vida vitoriosa, uma vida que sente a bondade de Deus, que sente a fidelidade de Deus e por isso é fiel também. Vida abundante é uma vida mansa. Por quê? Porque é uma vida de domínio próprio. A gente não perde as estribeiras. Porque quem colocou os nossos pés no estribo foi Cristo. Então, nós estamos firmes. Pensem nisso. Vida com plenitude do Espírito Santo. Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos de espírito. Vida abundante, meus irmãos, é também, prestem atenção, é vida vivida com Cristo nas regiões celestiais. É um antigozo que nós acabamos de cantar. Efésios 2:6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vida abundante
é vida que tem rios de água vida fluindo do seu interior. João 4,14. Aquele, porém, que beber da água que lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ainda Efésios 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Foi para isso que Jesus Cristo veio. Jesus Cristo veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Em quarto lugar, a quarta razão que nós vamos apresentar nesta manhã, pela qual Cristo veio ao mundo, ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19:10. Então, qual a prioridade de Jesus Cristo? Qual a prioridade de nosso irmão Jesus Cristo? Ele tinha várias prioridades, mas a prioridade principal de Cristo é salvar aqueles que estão perdidos. Porque essa não tem sido a prioridade da Igreja Presbiteriana em Bairro Novo. Pense nisso, você nunca pensou nisso? Pense. Por quê? Se essa é a prioridade principal de Cristo, essa é a prioridade principal pela qual ele veio ao mundo, como é que nós estamos colocando de lado aquilo que é a prioridade de nosso Senhor Jesus, que é a evangelização das ovelhas perdidas que ainda estão fora do aprisco? Jesus Cristo respondeu isto exatamente no momento em que os homens estavam murmurando contra ele porque ele não estava exercendo o ministério de acordo com a opinião deles. Quando os saduceus, fariseus, estavam murmurando contra ele, acusando de frequentar a casa de Zaqueu, a casa de um pecador, ele respondeu a eles, fazendo uma referência à função dele. Qual era a função dele? E ele disse: a minha função é buscar e salvar os pecadores. Por que eu não vou estar na casa do pecador quando a minha missão é essa? Buscar os que estão perdidos, porque as pessoas saudáveis não precisam de médico. Quem precisa são os doentes. Essa é uma frase muito valiosa de nosso Senhor Jesus Cristo, ensinando a cada um de nós qual é o principal ofício dele. E se nós quisermos imitá-lo, esse deve ser o nosso principal ofício também. Então, meus irmãos, muitos estão atormentados. Talvez na nossa vizinhança, talvez na nossa rua, no nosso prédio, à beira da destruição. E estão neste momento pensando que por causa de sua miséria, eles são esquecidos de Cristo. E que não existe forma nenhuma de alcançarem a salvação.
Nós precisamos dizer a essas pessoas que foi por causa delas, por causa das ovelhas perdidas, foi por esse motivo que Jesus veio ao mundo procurar e salvar os perdidos. Prioridade principal. Mas, meus irmãos, nós precisamos começar reconhecendo aquilo que Paulo fala em Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem perdeu a comunhão com Deus. E Jesus restaurou e restaura a comunhão com Deus. Jesus Cristo, não esqueçamos, ele é nosso irmão. Nós devemos conhecer muito bem. Ele é especialista em casos perdidos. Ele é a esperança. É a luz no fim do túnel. Ele é a mão amiga que no Salmo 40 o salmista declara: nos tira do lamaçal do pecado, nos tira do charco, nos tira do lodo do pecado e coloca os nossos pés em terra firme. Vamos anunciar isso ao mundo, meus irmãos. Foi para isso que Jesus Cristo veio. Veio buscar o que estava perdido, a ovelha perdida, o filho perdido. Muitos estão aí dizendo que perderam a fé, perderam a esperança, perderam a saúde, perderam os seus bens, perderam o entusiasmo, perderam a família, perderam, inclusive, a vontade de viver. O que Jesus Cristo diz? Ele diz: eu vim buscar o que estava perdido. Em Marcos 2,17. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Foi para isso que Cristo veio. Nós precisamos dizer ao mundo, porque está até dentro da igreja a pessoa não está sabendo a razão pela qual Cristo veio de fato, sabe genericamente. Veio para nos salvar. Mas eu preciso saber especificamente para explicar detalhadamente aos outros. Porque veio para me salvar, pode ter sentido para mim que sou salvo. Mas para aquele outro que não é salvo, ele precisa aprender a razão pela qual Cristo veio para ele atentar para isso. Então você vai dizer: Jesus Cristo veio para servir, para dar a vida em resgate dos perdidos, para que tenhamos vida, para buscar e salvar o perdido. Que Ele nos abençoe, hoje e sempre. Amém.